O primeiro assunto que iremos tratar é relacionado aos padrões de parede. Quando você começa a fazer um projeto de arquitetura, uma das primeiras coisas que você precisa saber é exatamente qual que é a largura da parede que você vai utilizar para delimitar os cômodos, delimitar os ambientes desse projeto. Na alvenaria é muito comum padronizar, você utilizar ali 20 centímetros para as paredes externas e 15 centímetros para as paredes internas. Quando nós vamos fazer um projeto em steel frame, quando a gente pega esse projeto que está feito seguindo esse padrão da alvenaria de 20 e 15 e a gente faz ele para steel frame, uma das primeiras vantagens que a gente fala que o sistema tem é que a parede de steel frame é mais esbelta, né? Tem uma espessura menor e por isso os cômodos daquela edificação ficarão maiores, isso ganha área útil, né? Exatamente do seu projeto. Mas se você puder já projetar considerando a espessura real que será a parede de steel frame, isso facilitará bastante ao projeto estrutural e também a composição de todo o projeto arquitetônico. Eu trouxe então aqui para vocês esse primeiro slide que a gente faz ali, mostra para vocês uma planta de uma parede, o ambiente externo e o ambiente interno e os principais materiais que são aplicados nessa parede. Lembrando, é interessante dizer, né, que dependendo do que você for fazer, existem outros materiais, existem outros sistemas que você pode aplicar para revestimentos, né? Nós temos ali fachadas ventiladas, sistemas EIFs, sistemas que podem trabalhar mesmo com placas aparentes, então nós podemos ter essa composição ou não. Eu trouxe então para vocês uma composição do que a gente entende que é uma composição meio que padrão, dos principais materiais hoje utilizados. Então na face externa, nós temos ali a aplicação da OSB, a membrana hidráulica, apesar de não estar ali representada, até porque ela não gera um acréscimo a ser ressaltado da espessura da parede, então por isso que a gente não especificou ela nesse desenho. Mas nós temos então externo OSB e placa cimentícia, tá? Cada uma com a sua espessura própria. OSB externo, normalmente indicamos o uso da OSB de 11,1 mm e a placa cimentícia, a maioria dos fabricantes indica a utilização da placa de 10 ou 12 mm na face externa. Temos então no meio da parede a estrutura, né, que são a estrutura exatamente de steel frame, que pode ser preenchida com manta ou com algum elemento aí para auxiliar na acústica e térmica da edificação. Na face interna temos a aplicação da OSB, nesse caso muitas vezes a OSB de 9,5 mm e a placa de gesso acartonado fazendo ali a finalização do preenchimento da parede. O que nós precisamos, então o que a gente quer é essa medida aqui, ó. Qual que é esse total, né? Para você lançar no teu projeto de arquitetura, nós precisamos saber qual que é esse valor de X que eu represento aí para vocês no vídeo, que é a espessura total da parede para você poder delimitar os cômodos. Olhando um corte, se a gente for olhar um corte dessa mesma parede, nós temos ali da face externa para a face interna, né? Da face esquerda para a face direita, nós temos uma placa cimentícia, placa de OSB, estrutura, placa de OSB, gesso. Alguns detalhes interessantes, normalmente antes de fazermos o apoio do painel de steel frame na fundação, a necessidade de aplicar ou a banda acústica ou mesmo aquelas mantas asfáltica alta adesiva, tá? Dependendo do montador, do engenheiro, ele pede um dos dois materiais. Também a necessidade de fazer a pingadeira, essa pingadeira é feita na cimentícia, existem algumas soluções de pingadeira que podemos trabalhar exatamente com pingadeira de perfil de alumínio ou perfil de PVC, isso ajuda bastante na durabilidade. E então se faz o contrapiso e a fundação, um corte esquemático para podermos entender um pouquinho melhor como funciona uma parede de steel frame. E eu trago para vocês essa tabela que vocês têm, está disponível para download aqui no curso, vocês vão poder baixar, levar, guardar para sempre que precisar utilizarem. Aqui nessa primeira coluna eu descrevo o material vindo da face externa para a face interna, então da esquerda para a direita. O material que será aplicado primeiro à esquerda, a espessura, então a espessura padrão desse material. Temos, no caso, se for aplicar o OSB, então eu teria placa cimentícia, OSB e estrutura, como vocês conseguem ver. E eu tenho as espessuras de cada um desses materiais, né? Então tem aqui ó, a espessura para cimentícia, a espessura para OSB. A estrutura, podendo ser nos padrões montante 90, 140 e 200, nós já falamos, mostrei todos esses materiais para vocês nas aulas anteriores.
Temos então o material placa de gesso, né, OSB e placa de gesso. Então eu tenho material OSB e material placa de gesso. Podemos ter também na face interna placa cimentícia, tá? Ou mesmo uma parede com composição que as duas faces dela seja externa. Então, se você tem uma parede ali numa garagem, ou um pilar, um pórtico, alguma coisa numa garagem que as duas faces sejam externas, você ali tem uma composição de parede que ambos os lados são de placa cimentícia. E aí eu tenho a espessura da OSB, né, do substrato, e a espessura da placa cimentícia ou gesso. E nesse caso, eu trago uma coisa que é bastante interessante para vocês, que é esse código Revit. O que significa isso? Eu vou disponibilizar para vocês a minha família, família de arquivos que eu utilizo aqui para fazer nossos projetos, uma família em Revit, para você também trabalhar seus projetos em Revit. Então aqui eu coloquei qual é o código para cada composição de material e parede, qual é esse código dentro da nossa família no Revit. E por fim, a espessura final, a espessura total que essa parede ficará, né? Qual que nós teremos para essa parede. Então aqui você tem várias composições de materiais com as espessuras relacionadas, as espessuras de estrutura, né? Composição com estrutura, o código para você acessar o nosso arquivo Revit e a espessura total. Então quando você for fazer um projeto arquitetônico, você consegue aqui escolher a parede que você precisa em função dos materiais e em função da estrutura. Na maioria dos casos você vai trabalhar possivelmente com estrutura 90, né? Perfis estruturais 90, que são essa primeira aqui, esse primeiro grupo, tá? Temos aqui os materiais, basta você selecionar o material e escolher a espessura total de sua parede. Agora eu mostro para vocês nesse slide exatamente lá no Revit, que você for escolher a parede para poder desenhar o seu projeto, ali os padrões, né, nomenclatura que a gente deu para cada tipologia de parede empregada, conforme a tabela anterior que eu mostrei para vocês. Então agora, quando vocês forem fazer seu projeto arquitetônico para steel frame, você já consegue delimitar exatamente a espessura da parede que você precisa para atender o steel frame ficar dentro do padrão do sistema construtivo.